Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, nós vamos falar sobre o pacto antinupcial. Nós vamos entender o que é e quando é necessário fazê-lo. Mas antes, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês que ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem esse conteúdo com os amigos, nos ajude a divulgar esses conhecimentos, nos ajude a divulgar aí os nossos vídeos, porque a sua participação é muito importante para nós. Em algumas situações, o divórcio pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça para as partes envolvidas. Isso acontece porque o divórcio envolve muitas emoções. É uma situação nova que ainda está sendo assimilada e que, por isso, gera emoções muitas vezes conflitantes. Normalmente, as pessoas estão magoadas e os pertences trazem lembranças da relação, de modo que elas acabam transmitindo esse conjunto de sentimentos para o momento da divisão do patrimônio. Por outro lado, também há quem deseja somente resolver a questão do divórcio de forma objetiva, sendo o seu objetivo para aquele momento que a divisão do patrimônio ocorra de forma célere e justa. Para auxiliar quem se encontra nessas ou em outras situações, outras hipóteses semelhantes, já que são várias hipóteses que podem envolver um divórcio, nós temos o pacto antinupcial, que também é chamado de contrato pré-nupcial. Ele pode ser uma excelente solução para essas questões, para essas situações que envolvem o divórcio. Afinal, o que é o pacto antinupcial? O pacto antinupcial é um contrato elaborado antes do casamento, no qual os noivos estabelecem as regras que vigorarão durante a constância da união, bem como as repercussões econômicas caso ocorra o término do relacionamento, ou seja, caso venha a acontecer um divórcio. O pacto antinupcial não serve apenas para solucionar questões relativas à separação de bens. Nesse contrato, é possível falar sobre questões de diversas naturezas, por exemplo, regras de convivência, planejamento familiar, indenizações, dentre outras, desde que alguns critérios sejam obedecidos previamente. O pacto antinupcial possui inúmeras vantagens, mas para melhor entendê-las, é necessário conhecer os regimes de bens vigentes em nosso país e como eles funcionam. Nós temos um vídeo aqui no canal, o qual nós vamos deixar a descrição, o link aqui na descrição desse vídeo. Vale a pena dar uma conferida lá no vídeo onde nós explicamos sobre os regimes de bens no casamento, que vai ajudar a entender melhor, a complementar o conhecimento sobre o pacto antinupcial. Não deixem de olhar o nosso vídeo sobre os regimes de bens no casamento. Os regimes de bens existentes no nosso ordenamento jurídico, em certa medida, conseguem alcançar e atender os interesses de grande parte das pessoas. Mas caso não atenda às necessidades em um caso específico, por meio do pacto antinupcial, é possível criar um regime próprio e totalmente adaptado aos interesses do casal, sendo essa, então, a primeira vantagem de se fazer um pacto antinupcial. Alguns casais também costumam utilizar o pacto antinupcial para incluir uma cláusula de indenização em caso de separação. Há quem opte ainda por estabelecer cláusulas de sigilo com vistas a diminuir as repercussões midiáticas sobre um possível divórcio, ou seja, as pessoas vão divorciar, mas não querem que esse divórcio tome grandes proporções, que sejam expostas as suas vidas particulares a terceiros. Essa cláusula, então, pode ser inserida no pacto antinupcial. Caso venha acontecer o divórcio, já está estabelecido que esse divórcio vai acontecer sem maiores repercussões na mídia. Ou seja, as possibilidades realmente são infinitas, sendo necessário apenas que alguns parâmetros sejam observados.
As disposições não podem deixar uma das partes em condições de desigualdade ou dependência. Também não é permitido, por exemplo, restringir a liberdade ou violar a dignidade humana, desde que respeitado esses limites, bem como as regras estabelecidas em lei, é possível que os nubentes conversem livremente e acordem os termos da sua relação. Além disso, se eventualmente houver um rompimento, a divisão das propriedades poderá ser simplificada e, desde o início da relação, todos os direitos e deveres estarão bem esclarecidos para ambas as partes, diminuindo discussões posteriores. Ou seja, facilita muito a vida das pessoas, das partes envolvidas em um divórcio, se as cláusulas de um possível término do relacionamento estiverem dispostas e estabelecidas em um pacto antinupcial. Continuidade ao vídeo de hoje. E quando o pacto antinupcial é exigido? A realização do pacto antinupcial é obrigatória sempre que o regime de bens escolhidos não for o de comunhão parcial de bens. E para você que não sabe o que é o regime de comunhão parcial de bens, como a doutora Márcia já deixou uma dica, corre lá no outro vídeo, assista ele completo, porque lá nós vamos explicar também o que é o regime de comunhão parcial de bens, separação total e os demais regimes, até mesmo a universalidade dos bens. Ou seja, é necessário elaborar um pacto nas hipóteses de comunhão universal de bens, participação final nos aquestos e separação total de bens. Corre lá novamente e olha o que é cada um desses regimes. Isso é muito importante, não só para aqueles que vão casar, mas para aqueles que já estão casados e por um acaso querem mudar o regime de casamento. O acordo pré-nupcial não é uma opção apenas para as pessoas com grande poder econômico. Se a sua profissão exige uma liberdade de gestão de patrimônio, por exemplo, como os empresários, aquelas pessoas que vendem carros ou negociam casas, coisas do gênero. Esse tipo de contrato ele pode facilitar o seu dia a dia, já que dispensa a anuência do cônjuge nos custos das transações rotineiras. Por exemplo, tem regime de bens que, se você é casado, a sua esposa, ou o seu esposo, ele tem que assinar para você vender o bem. E dependendo do regime, já não há mais essa necessidade. Além disso, também há uma excelente opção para os nubentes que desejam elaborar regras específicas para a sua relação, bem como anseiam evitar possíveis dores de cabeça no futuro ou preferem esclarecer algumas regras desde o começo. A possibilidade não é usual, mas já aconteceu, às vezes no pacto antinupcial vocês podem até acordar a divisão de tarefas, por exemplo. Eu não vou cozinhar, eu não sei cozinhar, não quero aprender, e você nunca vai poder reclamar isso de mim, porque está lá no pacto. Isso é um exemplo de que pode sim também ser colocado ali no pacto antinupcial. Não é comum, não é usual, mas se todos estiverem de acordo, pode sim colocar. E não trata-se apenas de uma questão financeira, já que o pacto não se destina apenas a falar sobre dinheiro ou propriedades. O foco, na verdade, é o interesse das partes e a necessidade pessoal ou profissional de que cada caso exige, de modo que o pacto antinupcial deve ser ajustado para atender essas particularidades. Mas lembre-se, é muito importante buscar a assessoria de um advogado da sua confiança para te ajudar a elaborar esse pacto antinupcial. Vão os dois, os noivos, vão conversar com esse advogado, cada um vai expor o que precisa colocar no pacto, quais as ideias, e o advogado vai te falar se é possível ou não colocar isso, se vai feriar a lei, se vai entrar em alguma contradição, como a doutora Márcia já explicou, colocando sempre o casal em igualdade, mas colocando também o que o casal quer de forma legal. Esse foi o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários.
acerca do pacto antinupcial e continue conosco sempre de olho no direito.